O livro do Apocalipse, ele é um livro simbólico. Ele foi escrito de forma simbólica, mas os acontecimentos são reais. Ele mostra os acontecimentos através de forma simbólica. Um exemplo disso são as pragas. Os estudiosos do Apocalipse acreditam que as pragas cairão de verdade, porém elas são apresentadas de forma simbólica. Outro ponto interessante também do Apocalipse é Apocalipse capítulo 13, do verso 15 até o verso 17. Ali fala que haverá um decreto de morte contra os cristãos, aqueles que não adorar a besta nem sua imagem. E fala também que os cristãos não vão poder comprar e nem vender. Então são acontecimentos reais. Os cristãos vão passar por essa provação, por essa dificuldade. Agora é difícil para nós, nos nossos dias, acreditar que isso irá acontecer. Porque hoje existem as leis que protegem as pessoas, como no caso dos direitos humanos, aliás, devido aos direitos humanos. Existem também as leis em relação à liberdade religiosa. Então os cristãos hoje têm liberdade de exercer a sua religião. Agora, o que a gente às vezes não entende é que o ser humano ele não mudou em nada. Se bem que as leis mudaram, o ser humano, o caráter do ser humano, ele não melhorou, pelo contrário, ele tem piorado a cada dia. Então aconteceu coisas terríveis em relação à perseguição contra os cristãos na Idade Média, onde os cristãos, houve decreto de morte contra os cristãos, como no caso da Inquisição. Então os cristãos eles eram condenados à morte, eles eram torturados. Então, se isso aconteceu no passado, devido ao caráter do ser humano que não mudou, nesse caso pode acontecer no futuro. Em relação às leis, a gente sabe que as leis elas mudam, dependendo da situação, dependendo do que está acontecendo no país, as leis mudam. A gente viu isso devido a essa pandemia. Porque na pandemia, apesar de existir liberdade religiosa, muitas igrejas foram fechadas. Havia uma necessidade, a gente entende que houve uma necessidade. A gente percebe que devido às circunstâncias, as leis elas mudam. E as pessoas que exercem o poder, essas pessoas que elas são preparadas para proteger, para fazer com que as leis elas funcionem, podemos dizer assim. A gente percebe que essas pessoas, muitas das vezes, elas acabam não fazendo essa função da forma correta, porque a gente vê, por exemplo, os policiais, são as pessoas que são chamadas para proteger o cidadão. Essas pessoas muitas vezes elas não cumprem as leis. Então a gente vê policiais matando pessoas inocentes. É evidente que os policiais existem pessoas de bem, mas a gente percebe que devido às circunstâncias muitas vezes eles perdem o controle. Então não podemos confiar muito nos seres humanos em relação a cumprir as leis, em relação às autoridades. Muitas vezes a gente percebe que elas perdem o controle da situação. Por isso que essas coisas poderão acontecer, pode haver mudança em relação às leis. Nós vivemos num mundo que existe estupro coletivo, existe muita discriminação. Nós vivemos em um mundo que há vestígios de existir até canibalismo, existe vestígio de existir até sacrifício humano. Ou seja, as crenças, essas crendices muitas vezes ainda não mudaram. Existe muito fanatismo no nosso tempo, ainda existe fanatismo. Existe muitas divergências entre os cristãos, como aconteceu no passado, porque quando os cristãos foram perseguidos, o povo fiel de Deus foi perseguido no passado, é porque havia aquelas crendices, acreditavam que eles realmente deveriam morrer, eles eram considerados como se fosse demônio. E as coisas ruins que aconteciam na terra, os cristãos, os fiéis, o povo de Deus, era responsabilizado. Então isso pode voltar a acontecer. Porque muitas coisas que
que irão acontecer, vai mudar o mundo, porque o Apocalipse, por exemplo, fala sobre as 7 pragas. Se começar a cair essas pragas na terra, e se o povo verdadeiro de Deus, as pessoas fiéis a Deus, for responsabilizado por isso, pela maioria das pessoas que é religiosa, as pessoas que têm crenças, que pode passar a acreditar que eles estão lutando contra Deus, e por isso está caindo as pragas. Então, como aconteceu no passado, pode acontecer novamente. Ou seja, o povo fiel de Deus, ele ser considerado como sendo, no caso de Elias, pode seguir ali, fazer uma comparação com Elias, porque Elias ele foi considerado perturbador de Israel. Então isso pode acontecer também com o povo fiel a Deus no futuro, ele pode ser considerado perturbador do mundo, e como as religiões é muito unidas com a política, pode realmente as religiões forçar que haja, ou contribuir para que haja um decreto de morte contra os verdadeiros povos de Deus, contra os fiéis povos de Deus. Então tudo pode acontecer. A palavra de Deus ela não falha, mesmo que às vezes a gente acredite que não vai acontecer devido às circunstâncias que nós vivemos. A gente sabe que tudo pode mudar, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro falou que não trairia Jesus de forma nenhuma, mas Jesus falou que antes que o galo cantasse, 2 vezes, 3 vezes, o apóstolo Pedro iria negar. Iria negar o nome de Jesus, e realmente foi isso que aconteceu. Mas o apóstolo Pedro acreditava com toda a força do coração que jamais aconteceria. Então a palavra de Deus, Deus conhece o futuro, sabe que tudo que pode acontecer no nosso mundo. Então realmente pode haver um decreto de morte contra os cristãos, como está escrito no livro do Apocalipse.